Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Mais um episódio! Como diz a minha host, senhoras? Senhoras, estão preparadas para o episódio de hoje? Porque a gente vai hablar muito! A gente tem uma beldade aqui nesse lugar. Não, vocês não estão preparadas. Nós estamos humilhadas aqui hoje. Fomos humilhadas hoje na produção. Ela veio para o Met Gala, tá entendendo? Não para o Ela Mas tá Motiva. tudo bem, né? Mas tá tudo bem, porque ela vai embelezar ainda mais esse cenário. Vai. Certo? Foi aprovado o cenário novo? Será, amiga? Eu acho senhoras? que sim. Deixem aí, porque... A gente precisa saber do feedback de vocês. Sim. Certo? E antes de começar, temos a blogueiragem de Minuto sempre. Blogueiragem! Vocês já estão inscritas nesse canal? Se inscrevam nesse canal. É muito, muito importante pra gente que a senhora esteja inscrita aqui no Ela Motiva. E esteja aqui toda terça-feira, às 8h30. assistindo nossos vídeos. Coloca no carro, no trânsito, assiste. Exato! Né? Tem muitas senhoras pedindo pra gente estar no Spotify também, em breve, Calma. tá? Estamos nos organizando para isto. E além aqui do YouTube, durante a semana nós temos os melhores cortes no Instagram e no TikTok, pod.elamotiva. Então já aproveita e segue a gente lá pra acompanhar as nossas peripécias, né, amiga? Estejam em tudo, resumindo. Estejam em tudo, é isso. Motivem-se com a gente. Estejam com a gente. E agora vamos falar da nossa convidada? Nossa, vocês não estão prontas não, tá? Ela fala sobre negócio, sobre tecnologia, é perrengue pra cá, é perrengue pra lá. E com vocês, Carol! Ai, moleque, tô aqui! Habla, Carol! Hablo mesmo! Um minuto de silêncio para esta beleza, Vocês podem por favor. adivinhar, tá? Podem ficar aí com a beleza da Carol. Tem batom na minha boca? E no meu dente? Não, Porque tá tudo eu certo. passei um batom vermelho e falei, eu vou arrasar. Agora eu tô assim, ó. Aquela assim, e agora? Será que... Bicho, me Será que tá avisem, bom? tá? Pode deixar, eu vou avisa. fazer assim pra você, ó. Bem discreto. Tá tudo bem? Tá bom. Vem aqui. Ainda não... Ai, já criamos uma conexão assim. Porque quando você faz amizade na balada, você faz o quê? Senhora, Moça, segura o teu cabelo. Aqui é assim. Avisa o dente. Aqui, ó, Vocês me avisem qualquer coisa, tá? Deixa nos Mas sim, me produzir pra estar aqui. Até porque, Nossa. né? Fica muito difícil a nossa situação aqui como entrevistada. Tem duas beldades te entrevistando, né? Fiquei um pouco abalada. Eu falei, não, vou me arrumar. Arrasou. Normalmente eu tô de roupa de academia, né? Com os cabelos pra cima, aquela coisa. Eu falei, não, E dessa aí, vez quando não. se produz... Ah, eu venho, É pra né? humilhar, né? Aí Tá eu bom, venho. querida. Aí chamei. Eu só preciso avisar vocês uma coisa. Hoje eu estou com uma tosse de cachorro. É Isso, vocês sabem por que isso tá acontecendo, né? Porque eu fiquei zoando a Núbia. nos 2 últimos episódios, eu estava com a tosse e ela ficava, e aí, por que você tá tossindo? É tosse de cachorro. Agora, tá aí. Então pode ser que de vez em quando... Pelo menos Eu eu, tenho que tinha as tossir. dicas de xarope, Valda. Exatamente. Geralmente a tosse vem com a risada, então vocês já vão estar por dentro. Você vai ter Dá uma emendada. Vai Vou ter tentar fazer tosse. bastante piada aqui pra você ter um, Vai ter um tosse. momento que você tá uma tossida. Ah lá, é! Que Eita, delícia! Glória. Bora começar esse bate-papo? Bora, tô animada, ansiosa. Vai, amiga, já pode Antes mandar. de tudo, Cá, Vai. a gente sabe que vai ter muito papo aqui, muito assunto legal, mas conta um pouquinho primeiro, a gente vai por várias partes, tá? Porque, gente, tem tanto assunto pra gente falar aqui com a Cá, mas tanto. Mas, primeiro de tudo, conte um pouquinho sobre a sua área profissional. A gente quer entender o que você faz, porque você coloca no Instagram vários perrengues e a gente quer entender. Conta o por trás aí do seu trabalho, que a gente quer entender isso primeiro. Aliás, meus amigos perguntam isso. Tipo, o que você faz? Trabalha numa fintech? Tipo, o que raios é isso, né? O que é isso? Como é que você caiu ali? Tipo assim, normalmente a gente é médico, doutor, engenheiro, sei lá, qualquer coisa. Agora, Uma coisa mais simples de entender, né, head Cá? de novos negócios, de um banco digital, que trabalha com contador, que vira e mexe. Sim, eu caí nessa e, assim, é uma aventura. Na verdade, eu acho que para eu explicar o que eu faço, eu tenho que explicar quem eu sou. Porque é Ótimo. muito... eu não sei se algumas pessoas... Não sei se vocês já se conectaram com isso e tal, mas
eu não sou uma profissional que sabia o que eu queria fazer desde sempre. Você tá na frente de 2 pessoas que também não sabiam. É muito Prazer. difícil, cara, é muito difícil você chegar aos 18 anos e falar, eu quero Decidir, ser né? médica, eu quero ser advogada, eu quero... É muito angustiante esse movimento, especialmente porque as faculdades que existem hoje são faculdades descoladas da realidade profissional. Sim. Tem muita coisa diferente hoje em dia que você pode verdade. trabalhar e que a faculdade não contempla e que nem te falam sobre isso. E eu sou de Jundiaí, né? Eu tenho uma família humilde, eu venho de um lugar onde as pessoas nem fizeram faculdade. Então, assim, eu saí de um lugar onde as minhas mães, né, as mulheres da minha vida, elas foram donas de casa. E todo o reconhecimento nesse processo. Mas eu fui a bandeirantes ali do caminho de tentar me entender como uma profissional. Então, não ter a referência sobre isso, inclusive, foi muito angustiante pra mim. Né? E aí, as minhas amigas tinham muito claro, assim, eu tenho uma grande amiga que ela é médica e, assim, desde quando ela tinha 5 anos de idade, eu tenho inveja dela. Catarina, eu tinha inveja. Ela falava, eu quero ser médica, eu quero ser médica, eu quero ser médica, eu quero ser médica. Beleza, foi médica, se formou na USP, maravilhosa, segue a vida. E quem não tá? Que era o meu caso, né? Então, eu fui tentando, tateando algumas coisas. E eu acabei caindo em relações públicas. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Caí em relações públicas por quê? Porque eu falava, eu sou mega comunicativa. Olha eu aqui hablando. É. Olha lá, eu Fala, aqui, Carol. Fala, Carol. Né? Eu era muito comunicativa, uma líder nata, catava todo mundo ali, gincana da escola, tava ali, nanana. E aí, obviamente, tinha esse ponto e eu também gostava da parte de negócios, mas eu não tinha a menor ideia do que é negócio, gente. Eu não tinha noção. Eu simplesmente falava, cara, eu quero ser bem-sucedida. Eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, eu não quero ficar só como comunicação, como comunicóloga, acadêmica, não. Eu quero construir coisas, sabe? Eu quero fazer coisas grandes. E aí eu olhei as relações públicas como um caminho que trazia a comunicação e esse lugar de desenvolvimento de negócios e tal, né? Tá por trás de todo um ecossistema. E aí, beleza, entrei na Universidade de São Paulo, lá em São Paulo, né? E fui morar pra lá. E meus perrengues começam aí, né? Ai, gente. Vivendo em São Paulo. Uma Eu tô jundiaiense morando em São Eu Paulo. tô esperando tanto Não. por essas histórias de perrengue. Sim, perrengue triste, que a gente chora. Que, assim, eu entrei na faculdade sem dinheiro nenhum. Tipo assim, eu comigo mesma. E, de novo, sem referência, sem pai, sem mãe ali, né? Obviamente me dando todo o suporte emocional, mas, cara, era eu por mim mesma. Ninguém tinha seguido aquele caminho até então. E então, eu fui para São Paulo com a conta zerada, assim. Eu morava num pensionato de freira. Foi muito ruim a minha situação ali. Eu não conseguia voltar para a faculdade. Minha faculdade terminava às 11h30, para vocês terem noção. E aí, lá, o pensionato fechava às 10h. E aí, eu convenci elas a deixarem, tipo, aberto, tipo, só uma senhorinha ir lá e abrir para mim o portão. E várias vezes elas não abriram. E eu fiquei para fora. E eu não tinha dinheiro. Eu dormi fora. Tá, mas fora onde? Na rua? Na rua. Eu dormi na Alameda Itu. Misericórdia, Juro, 2 vezes na minha vida eu dormi na Alameda Itu. Porque eu não tinha amigos, já tava fechado, eu morava longe Não pra podia caramba. entrar, não ninguém podia entrar. abria. Eu fiquei, tipo assim, tinha um lugar das 24 horas na Augusta, eu fiquei lá. Juro, isso já aconteceu comigo. Esse era o nível. E aí, depois de lá, eu fui, tipo, pra um quartinho de empregada, numa rua lá, com uma rap de médicas, assim, que tinha. Mas, assim, era um quarto sem janela, desse tamanho dessa mesa. E eu tinha minhas coisas, meus livros, era ali que eu ficava, e eu comecei a fazer a faculdade. Quando eu entrei em relações públicas, eu falei, cara, é muito legal, mas But... a galera tinha um pensamento, e nada contra, mas era um pensamento assim, eu vou ser funcionário de uma empresa, vou entrar dentro de uma engrenagem, eu vou crescendo ao longo do tempo lá, e é isso. E assim, é válido, mas não me preenchia. Eu falava, cara, eu quero construir um mundo. Eu tenho... E eu Não é sempre só isso, tive, né? não é só isso. E assim, era angustiante pra mim pensar em trabalhar numa empresa e ficar ali, sabe, sentada no escritório e trabalhando e entregando demandas e vivendo a minha vida. Eu nunca enxerguei a profissão como algo apartado da minha vida pessoal. A minha profissão é quem eu sou e eu Sim. preciso me reconhecer Sim. nela. E acho que todo mundo deveria se reconhecer na profissão. Fazer o que você gosta, o que você é apaixonado, é um rolê surreal. muito surreal. É diferente, isso. a parada é diferente, te dá ânimo pra você conseguir fazer outras coisas na sua vida de uma maneira muito Sim. mais efetiva, sabe? Sim, tipo, ai, domingo, amanhã é segunda. Putz, vou ter que trabalhar. É Cara, a gente verdade. trabalha de domingo feliz, assim. Exato! Que medo de um dia na minha vida sentir o desprazer da minha semana ser menos
alegre e feliz do que verdade. do que o meu final de semana. Cara, nós passamos a maior parte da nossa vida trabalhando. Se a gente não for apaixonado por aquilo que a gente faz... Nossa, gente e a vai gente ver. comentou exatamente isso aqui num dos primeiros episódios. Acho que foi o primeiro episódio. Tipo, a gente fica a maior parte do nosso dia trabalhando. Exato. Você vai ser infeliz a maior parte do seu dia, que é a maior parte da sua vida, sempre esperando o final de semana, né? Assim, Exato. E assim, tá tudo bem errar. Tá tudo bem um dia você se Você dá entender que você tá conta no que, lugar né, errado. é. Tá tudo bem você sentir isso. Mas o processo de mudança, de evolução, de movimento tem que ser constante. E lá eu comecei nisso. E eu comecei a ficar incomodada. E eu era meio cri-cri na faculdade, assim, sério. Eu nem tinha muitos Uma amigos, senhora. assim. Eu era uma senhora. E aí eu falei, cara, eu vou buscar... Então, uma colega minha da faculdade falou assim, você já conheceu o NEU? Eu falei, que NEU? Núcleo de Empreendedorismo da USP. Na época, minhas amigas, núcleo de empreendedorismo é uma coisa muito fancy. Empreender, nessa época, a gente tinha repaginado a ideia do empreender, né? Então, virou fancy essa palavra. Tipo, nossa, as startups estão vindo para o Brasil, papapá, construindo. Eu falei, tô entendendo. Que é isso? Tipo assim, que é startup? Eu falei, mas quer saber? Eu vou, porque assim, do jeito que tá se constituindo a minha vida profissional, eu vou parar numa baia dentro de um banco grande, exercendo uma tarefa XPTO, que não é o que eu quero. E aí eu entrei lá. E, gente, foi ali que tudo começou, né? Eu comecei a entender um pouco mais do movimento do empreendedorismo no Brasil. Comecei a entender que existia jeitos que é muito mais sobre com quem e como você faz as coisas do que necessariamente o que você faz, né? O que você está trabalhando. E aí, nesse contexto, eu conheci um dos fundadores da Stone, que é uma empresa que, inclusive, está nesse prédio, que é uma empresa de adquirência, maquininha de cartão, que para mim a maquininha de cartão funcionava com um duende, né? O duende ia lá, catava o meu dinheiro do meu banco, pega da vida e sumia com aquele, sei lá como funcionava esse negócio. Tipo assim, eu simplesmente usava a maquininha de cartão. E tudo bem. Acabou. E aí eu conheci ele e tal. A gente chama ele de vovô, Augusto Lins. Até hoje, assim, uma baita referência de profissional, de pessoa, inclusive. E aí ele me viu fazendo um evento pro NEU, catando pack de água pra lá, pra cá, montando negócio e tal. Ele falou assim, você tá trabalhando aqui de graça? Eu falei, tô tentando ver o que eu vou fazer na minha vida. Tô tentando me encontrar. Que destreza. Tô tentando me encontrar, tô fazendo aquilo. Ele falou assim, por que você não vai fazer uma entrevista na Stone? Na Stone, ele é carioca. Na Stone. Eu falei, mas que Stone? E aí, beleza. Eu falei, quer saber? Eu não tô perdendo nada. E marquei a entrevista. Eu lembro, gente, como se fosse ontem. Como se fosse ontem. Eu olhando aqueles prédios gigantescos da Faria Lima, eu falava, cara, isso aqui é bizarro. Tipo assim, será que isso é pra mim? Será que um dia eu vou conseguir estar nisso? Será que eu não tô viajando, sabe? Será que eu não penso grande demais? Na verdade, eu deveria estar lá em Jundiaí, fazendo uma faculdade X e ficando com os meus pais. Se boicotando, né? Total. E a síndrome do impostor é assim, né? Daquele jeito. Eu lembro de eu entrar, assim, eu tremia, juro, do fio de cabelo até o meu pé, assim, eu tremia. Eu falava, cara, eu vou conseguir. Eu sei que foi... A minha primeira entrevista foi horrorosa. Eu chorei. Chorei, assim. Eu falei, eu não sei fazer uma entrevista. Chorei. Eu fiz 7 pra passar, mas passei. E aí eu tinha 2 opções, né? Ou entrar em relações institucionais ou fazer a parte de account manager. E aí eu peguei e escolhi para account manager porque ganhava mais. Escolha sábia. Bom critério de escolha. Exato, escolha sábia. E a partir daí, gente, a minha vida mudou um cadinho considerável, assim. Não, eu não ganhava muito, eu ganhava, tipo, pouquíssimo, mas era mais do que da outra. E eu fui entendendo um pouco mais essa relação com o trabalho, né? Eu era super novinha, eu tinha 19 anos. Então, assim, eu entendi um pouco mais sobre cultura, sobre como a gente é demandado nesse sentido. E uma das coisas que essa empresa me ensinou muito forte era exatamente o como você trabalha. Isso me demandou, especialmente pela área que eu atuei, que é uma área de relacionamento, né? Uma área onde você tinha que conquistar um cliente, reter um cliente, a me entender. Né? E eu comecei a perceber que eu tinha várias deficiências no meu comportamento. Eu era uma pessoa extremamente insegura, eu era uma pessoa extremamente contida nas minhas próprias ideias, era difícil eu abrir, criar, desconstruir alguns paradigmas. Eu era uma pessoa muito carente.
E eu fui entendendo um pouco isso, e quando eu me tornei líder nesse movimento, dos feedbacks que eu recebi foi: Cá, você precisa olhar para suas soft skills. Então, hard skills, para você é muito fácil, assim, você domina. Técnica, você aprende rápido. O problema é que você tem alguns pontos de atenção nas soft skills, né? Você é muito carentona, então assim, poxa, quando um cliente dá uma negativa, você desmonta, você não consegue ser positiva no olhar quando as coisas não estão dando certo. E eu comecei a entender que se eu não olhasse para quem eu era, como eu me portava naquele ambiente, eu não cresceria. Então foi um movimento... E não foi um movimento natural, não foi um movimento tranquilo, mas foi um movimento muito forte de eu olhar para mim mesma e me entender nesse contexto, de avaliar, analisar, evoluir as minhas soft skills, que são essas habilidades socioemocionais que a gente normalmente tem. Hot skills. Hot skills não, hard skills. Hot skills deve ser outra coisa que a gente trabalha. Hot skills. Amada. Coloca aí no Google, gente. Se a gente falar de hot skills, o Ricardo deve conhecer algumas das minhas hot skills, mas não é do existe trabalho. hot skills? Não, amor. Mas a Tá gente, bom. o que existe é hard skills, que são técnicas. Então, por exemplo, se você é do financeiro, você tem que trabalhar com Excel. Você saber Excel é uma hard skill, é uma técnica que você consegue dominar. As soft skills como é que você lida com o seu contexto. Ah, tá. Vou dar um exemplo. Você é do financeiro, você fez uma planilha, foi lá, aprovou um orçamento que você criou, o orçamento veio tudo errado, você ficou puto com o seu chefe, brigou com todos os seus pares. Isso é soft skills, é você entender e desenvolver a sua habilidade de resiliência, de adaptabilidade, de você entender e se permitir estar vulnerável ao contexto e dominar o contexto, não fazer o contexto te dominar. E aí, beleza, eu fui evoluindo nisso. Chega 2018, eu falo, cara, eu acho que eu preciso dar um passo a mais. E tinha algumas pessoas que eu conhecia que estavam abrindo uma empresa que era de infraestrutura de pagamento, então uma camada de complexidade ainda maior dentro da evolução da adquirência. E eles me chamaram para ser founder team, né? Então, eu peguei a empresa com 4 pessoas. Assim, e a gente cresceu a empresa para 150. Caraca. Então, esse movimento demanda muito mais das suas soft skills, de quem você é, de como você se entende, como você ajuda o outro, como é que você motivou o outro, mesmo você não estando motivada. Né? Quantas vezes... Sim. Tem um episódio desse que, assim, pra mim é absurdo. A gente tinha um projeto, e se esse projeto caísse, a gente não ia conseguir levar a empresa adiante. E aí, dentro disso, eu sabia dessa informação, e eu sabia o quão difícil era isso, e a gente tinha que passar a informação pro time de uma forma que fosse motivadora o suficiente para eles fazerem coisas totalmente diferentes, criativas e inovadoras para a gente conseguir reter aquele cliente, né? Aquele MVP que a gente estava tocando. E aí, assim, eu lembro de eu sentar no chão da empresa, assim, deitar no chão da empresa e falar, cara, eles dependem da minha motivação, que é uma coisa que... A última coisa que eu tô tendo hoje é motivação. A minha vontade de desistir de tudo, largar a mão de tudo, sair daqui e falar, cara, obrigado, foi um prazer. E aí, a hora que eu olhei, tinha umas 15 pessoas já na empresa nessa época, a hora que eu olhei para todo mundo com aquele zoião, assim, esperando uma coisa de mim, eu falei, não, é isso. Me deu um tesão por fazer aquilo que eu falei, é isso que eu sei fazer. Né? É isso que eu sei fazer. Eu sei motivar as pessoas mesmo não estando motivada. Eu sei criar a resiliência necessária. Eu sei trabalhar as pessoas de uma forma como elas conseguem ser o melhor delas mesmas. Isso é sensacional. Assim, esse prazer é único, sabe? E é muito difícil, né? Como líder, você motivar sem estar motivado, né? Muito. Na verdade, é o principal problema, né? Sim. Você não ser violento quando você tomou uma porrada. E essa é uma coisa que você... Não é que você aprende uma vez e replica. Todo dia isso é uma batalha. É um hábito, né? É um hábito. E assim, cada vez mais você vai evoluindo. Mas você erra o tempo inteiro. E saber, né? Aprender com esses erros é fundamental. É porque às vezes você perde bons colaboradores por conta das suas atitudes, total, né? Total. E aí eu fui evoluindo dentro dessa empresa. Eu tive alguns choques culturais dentro dessa empresa. Passei por alguns problemas sérios, assim, de entender que eu não pertencia mais àquele lugar, que não fazia mais sentido para mim. Eu saí e aí eu fui convidada para entrar como head de novos negócios do banco, né? E, de novo, novamente, né?
não é sobre o que eu faço, mas é sobre como e com quem. Então, quando eu entrei no banco, a primeira coisa que eu olhei assim, falei, meu Deus, não tinha projeto para mim, já era assim. O fundador do banco me contratou e falou assim, pega o que você quiser aqui, vê o que tá aí sobrando, o que tiver, você pega e constrói essa parada e vê o que dá e tal. E aí tinha um projeto lá que era com contabilidades. Porque um dos grandes problemas que a gente tem do empreendedorismo é a educação financeira. A gente não é educado nem na pessoa física, quanto mais na pessoa jurídica. Eu falo que devia ser uma matéria obrigatória, né? Tipo, deveria ser. Inclusive, está entrando em algumas escolas, educação financeira. Sim. Cara, sensacional. Porque esse é a grande fricção. E o contador, nesse meio do caminho, ele é um cara que é muito importante. Porque ele é que vai começar a ditar. Vocês sabiam quais impostos vocês tinham que pagar? Como vocês tinham que fazer? Que tinha que abrir conta? Não sabe. O contador que fala isso pra você. Ele fala assim, então, você tem que fazer isso aqui agora, e depois isso. Você fala, nossa, meu Deus. Simples Nacional, lucro presumido. Caralho, que é é isso, né? Tipo assim, que eu tenho que pagar imposto, nem sabia. Não posso ser MEI, sabe? Aquelas coisas de... E aí o contador vai te levando. Então, pra gente, o contador é um cara muito importante nessa relação. E aí, ele falou assim, cara, tá sobrando aí um projeto que a gente tentou fazer, algumas vezes não deu certo, com contador, não sei o quê. Tá. Eu falei, quer saber? E ninguém queria pegar esse projeto. Por quê? Pensa num contador. Pensou? Vem um cara, senhorzinho. A maioria deles é assim mesmo. E você tem que trazer esse cara para um lugar de banco digital. O cara tem que entender o valor. Então, nossa, tem uma fricção. Tem uma fricção ali. Só que é um mercado que está mudando muito também. Então, tem algumas vantagens. Eu olhei essa parada e falei assim, daqui. É aqui. E eu sempre fui assim, meninas. Sempre fui assim. Eu fiz uma especialização na MIT. E aí, a gente conversando sobre quem eu era, né, profissionalmente. E aí eu lembro do professor falando assim... Você get it done. Tipo assim, você pega as coisas, tipo, e faz. Que ninguém quer fazer e bota no colo e executa aquele negócio. Então, assim, o que ninguém quer fazer? Ninguém quer... Cara, me dá a luva aí que eu vou fazer esse negócio, tipo... Então, eu tenho muito disso. Em todos os lugares que eu passei, o meu furo de crescimento nas empresas não foi o mais tradicional possível. E você vai, e você cresce, não sei o quê. Não, eu sempre fui arrebentando porta. Ninguém pegou e abriu a porta e falou, claro, quer um cafezinho, que nem vocês me receberam aqui maravilhosamente bem. Nunca aconteceu isso comigo. Foi sempre assim, a porta fechada, não tenho a chave, não sei onde foi parar, não sei o que, se você quiser, você arromba. E eu sempre arrombei as minhas portas. Então, esse ímpeto, sabe, de construção foi onde me levou onde eu tô. E esse projeto deu... Não é que deu pouco certo. Deu muito certo. Deu muito certo a ponto de ser uma tese de aquisição de uma outra empresa que também tinha... essa célula de comercial com os contadores. Então, a gente acabou, né, unindo essas duas empresas por terem esse mesmo público-alvo, que é o contador, como um canal ali comercial. E aí, enfim, estamos hoje crescendo pra caramba, estou fazendo as palestras em função disso, a gente criou produto, a gente inovou o banco em função desses contadores, por conta desse projeto, que estava numa gaveta, empoeirado, ninguém queria, atrás de uma porta que ninguém tinha chave... E eu fui construindo isso. E assim, eu só fui construindo dentro desse mercado, inclusive contábil, que é um mercado que eu zero dominava, porque eu fui me aliando a pessoas muito importantes comigo. Que essa é uma outra parada também, né? A gente esquece que no fim das contas, você unicamente como profissional não significa absolutamente nada para a empresa, mas as relações que você constrói dentro delas é o que mais importa. Tanto para você quanto para a empresa. As relações pessoais, né? Para tudo na vida, né? As conexões, a gente chamava antigamente de networking, né? Eu acho essa palavra meio ruim, porque parece que você usa a pessoa, né? Tipo, de alguma forma eu te chamo. Cara, eu tenho conexões extremamente profundas. Eu tenho amigos dentro da empresa, dentro, sabe, desse ramo. Porque tudo que eu faço com muito zelo e carinho. Então, assim, é óbvio que você vai se conectar. É óbvio que você vai achar pessoas dispostas a te ensinar. E eu acho que essa foi a grande coisa. Só que para eu chegar em tudo, né, todo esse movimento, os perrengues vieram, assim, né? E hoje eu sinto que as pessoas... Sei lá, se me olharem com esse batom vermelho, toda belíssima, aqui vão falar, nossa, chegou... Não, cheguei através de muita cicatriz. Tem muita cicatriz na minha história, tem muita dor, tem muito assédio, tem muita história difícil. Mas o meu papel hoje, o que eu me proponho com Fala,
é conseguir contribuir um pouco mais para essas pessoas não precisarem passar por tantas dores que eu passei, para ser um pouco mais leve, mas entenderem que dentro das jornadas delas vão ter dores e Certamente. saber lidar com isso de uma forma mais leve, mais divertida, sabe? Tá todo mundo junto no mesmo barco, cara. É verdade. natural, sabe? Exato. Nossa, você ficou surpresa. Você ficou assim. É uma aula, né? É, uma aula. Obrigada, gente. Uma aula. Hoje Valeu. inventamos uma nova Nossa. classificação chamada Hot Skills. Não, gente, por favor, isso que eu vou levar pro... Enfim. Ó, a tocinha virou com a risada. Não, Carol, pode assim, rir. obrigada. Foi Nossa. muito explicativo. Aqui, ó, já logo no Se início. fosse pra resumir tudo isso que você falou, eu resumi você, a sua história é executar com amor. Exato. Né? Que você é uma plena executora. Você vai Exato. lá, pega e faz. Exato. O Fala, inclusive, é isso. Porque eu falei, cara, parece que eu sou isolada no mundo, sabe? Parece que só eu arrombei em porta, só eu entrei nessa, só eu passei por essas angústias, só... Eu falei, não, eu vou falar. Tipo assim, as pessoas precisam ter apoio nesse sentido. E, gente, olha que maluquice, né? A gente vem... Ó, eu vou fazer um recorte mínimo de, 50 anos da nossa vida, tá? Pega os nossos pais, pega a gente. Cara, no mundo mudou de forma monstruosa. Sim. Pra você ter noção, as empresas antes, há 50 verdade. anos atrás, elas faziam um planejamento... Vamos reunir, uma mesa de reunião, vamos fazer um planejamento para daqui 5 anos, 10 anos. Hoje, os planejamentos são de 3 meses no máximo. Tem sprints de 15 dias e a empresa muda nesse tempo. Sim, com certeza. Então, o mundo mudou. Mudou muito, As tecnologias vieram com força. Assim, o mundo que a gente conhece hoje é um mundo completamente disruptivo, diferente, complexo. A gente tem muita capacidade de ter muita informação. Isso é bom e às vezes é ruim também. Então, as coisas foram mudando. E aí, as pessoas começaram, dentro do trabalho, a ter ansiedade, a não entender esse movimento. Porque antigamente, nesse mundo mais fechado, mais restrito, o que valia? Valia o conhecimento. Por quê? Porque era de difícil acesso. Quem tinha conhecimento? Tinha tudo. É. Tinha tudo. Então, assim, você podia ser um escrotão na empresa. Vocês sabem de histórias provavelmente sobre isso. Você é um escrotão na empresa, mas no final das contas você era bom, então você ficava. Hoje as coisas se inverteram. Por quê? Porque é muito fácil você ter conhecimento. É simples. Tá muito mais acessível Tá hoje, na palma né? da sua mão o conhecimento. E aí as empresas... E antigamente, né? Você tinha as baias. Olha que simbólico isso, meninas. As pessoas trabalhavam em baias, verdade. assim, ó. Uma atrás da outra. E você tava lá. Hoje as baias caem e você tem que fazer relação com o teu amiguinho, senão a coisa não sai. Porque o conhecimento que você tem, ele também tem. E aí? É verdade. Como é que fica essa construção? Então, e esse movimento gera uma ansiedade extrema nas pessoas. Então, você tem gente dando burnout, gente com crise de ansiedade, gente com, sabe, com depressão. Por quê? Porque, cara, é difícil lidar com o meu mundo. É difícil lidar comigo hoje e é difícil lidar com o outro. Sim. Então, quando a gente olha para o mercado de trabalho, fazendo isso na vida, mas no recorte de trabalho, você pega muita gente imatura no mercado de trabalho. E não é questão de idade, não, tá? Novinho. Não. Imaturidade vai de baixo para cima da idade. Muita gente imatura. Então, o problema hoje é a gente conseguir educar essas pessoas em adaptabilidade, em self-branding, você saber se vender, você saber se articular dentro das empresas, você conseguir construir relações de confiança, você se permitir estar vulnerável, você saber receber um feedback, cara. As pessoas não conseguem nem dar nem receber feedback. Então, tem uma construção, tem um novo mercado, tem um novo modelo que precisa ser construído e tem muita gente sozinha nisso. Sim. Então, Fala nasce nesse lugar, sabe? De falar, cara, vocês não estão sozinhas, as dores que vocês têm são as minhas também. Vamos se unir aqui, vamos falar sobre isso, sabe? E você traz isso de uma forma que a gente se identifica muito, né? Muito legal. Eu falei, stalkear, né? Óbvio. Aí eu falei, cara, não é possível, porque você traz de um jeito que a gente se conecta completamente. Sim. Então, você traz de um jeito muito fácil e a gente fala, putz, não é só a gente que passa, às vezes, por uma dificuldade, por um perrengue também, né? Exato. E acho que são eles, né, Ká, que muitas vezes fazem a gente dar aquela acordada, né? Total. Eu falo assim, óbvio, né? Privilégio é bom, e a gente sabe disso, Sim, né? Quem sim. tem privilégios deveria utilizar e deveria sempre levar barra. Pra mim, assim, se você tem um privilégio, leva sua barra. Se você pode estudar fora, vai e leva sua barra. Se você consegue ter um carro e se deslocar, vai fazer o curso, sabe? Não fica preso. Mas
no meu caso, não ter privilégios, não ter ninguém ali me dando a mãozinha e caminhando comigo, me forjou a ser essa profissional que eu sou hoje. Cara, obviamente eu tenho muitos defeitos. Mas tem uma coisa que eu não faço. Eu não caio. Você pode bater em mim, eu não caio. Porque de tanto que eu levei porrada, cara... Tenta me derrubar pra você Eu ver. envergo, assim, ó. Dá uma envergada. Mas cair, Volta. cara... E a hora que volta, né, Cá? Porque tem o autoconhecimento muito forte. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei quem eu sou, né? E esse lugar é muito poderoso. Quando você entende quem você é... E não precisa ser pra onde você quer ir. Porque as coisas, de novo, estão extremamente voláteis. Mas quem você entende, né? Na sua essência, quem você é... Cara, dificilmente alguém vai e puxa teu tapete, sabe? Ontem eu repostei uma frase que na minha cabeça fez muito sentido, que é cada pessoa, cada coração tem um universo inteiro. Então, hoje, né, nas nossas atitudes, a gente transmite muito o que tem dentro da gente e a gente esquece de olhar pro próximo, né? Tipo, o que aquela pessoa tá passando na vida dela e como ela vai receber o que você tá fazendo com ela, né? Isso na relação amigo, relação parceiro, relação profissional, né? Então, hoje você tem que ter muito mais cautela na forma como você lida com a pessoa, né? Porque você não sabe o que tá acontecendo ali dentro. Exato. Cada um tá passando por uma jornada que você não tem a menor noção, ideia. né? Exato. Às vezes até quando você vai sugerir algo, né? Quando você talvez vai sugerir uma mudança, às vezes pra melhor, que você acredita que seja melhor pra aquela pessoa, às vezes ela não pode receber assim. Exato. Dessa forma, né? Então, nossa, cara, hoje que esse negócio de tudo mimimi, a gente fica com mais receio de falar, mas é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Porque se a gente não fala, se a gente não se identifica dessa forma, a gente não consegue caminhar. Fica todo mundo carregando coisas dentro de si, sem se expressar, e caminhando cada um por si. Né? Que é o que tá acontecendo hoje, né? Exato. E assim, no fim das contas, eu sempre resumo essa discussão, seja ela de diversidade, seja ela de você entender o outro. Cara, escutativa é treino. Escutativa é você, todos os dias, entender que, antes de você falar, leia a sala, sabe? Tem read the room. Sabe? Entenda, as pessoas, elas exalam sentimentos. Os sentimentos, elas não estão só dentro das pessoas. Você olha a expressão, você vai entender. Né? Quando eu cheguei aqui, minha expressão claramente deveria estar de felicidade, mas também de afobação, de ansiedade. Quando você chega e fala, quer um cafezinho? Você já senta a pessoa. Às vezes é inconsciente o processo, mas a gente precisa estar atento aos outros, né? Eu lembro uma galera do meu time, e algumas pessoas que eu converso, falam assim, cara, as inteligências artificiais, eu não sei o que. Eu falei, gente, as inteligências artificiais não tiram o lado humano das coisas. E esse é o ponto. A gente precisa focar no nosso lado humano. O que é? A escutativa. Exatamente, o sentimento. Né? Nenhuma AI consegue sentir, farejar o sentimento do outro. Mas um humano consegue. Ah, mas eu não tenho essa capacidade. Treina. Você tá com preguiça, então, de fazer. Porque dá. Dá pra você entender os contextos. Uma médica, quando alguém senta na frente dela e a pessoa tá com uma certa expressão, ela precisa entender qual é aquele sentimento. Ela precisa escutar. Ninguém consegue, por melhor que um médico seja, ele não consegue ser um bom médico se ele não tem uma escutativa. É verdade. Então, assim, funciona pra todo mundo, sabe? Pra todo mundo. Antes da gente falar sobre inteligência artificial, que é uma pergunta que a gente, inclusive, colocou aqui, que é algo que tá bem alta, né? Sim. A gente queria falar sobre rapport, né? A gente tenta trazer isso aqui pro podcast, né? E a gente viu que você fala sobre isso também. Na hora que a gente vai escolher a convidada, também na parte da escolha dos looks, né? Porque as pessoas veem tudo pronto. Sim. Postado, tudo mais. Mas tem o bastidor, Com certeza. né? E que dá bastante trabalho, né? Dá. Pra tudo que é bem feito, gera um trabalho. E qual que é a importância do rapport pra você? Como é que você utiliza ele no seu dia a dia? Na verdade, eu não uso o rapport só pro profissional. Eu uso o rapport para absolutamente tudo. Eu vou contar um caso hoje que aconteceu e vocês vão entender a importância do rapport do jeito mais simples possível. Eu ia usar essa calça e eu precisava fazer uma pensa nela, porque ela tava um pouquinho solta. Eu vou reclamar? Jamais. Ela tava ótima. Mas eu precisava dar uma pensinha, que senão ia ficar aquela orelhinha assim. E aí eu peguei e falei, bom, eu vou na costureira express que tem aqui, né, em Jundiaí, faço rapidinho rapidão. e não sei o quê.
Aí eu cheguei lá, read the room, né? O rapport começa com você entender o contexto, né? Você começar a assimilar o que tá acontecendo ao seu entorno. Eu olhei assim, a moça ela não tava feliz de estar ali. Assim, claramente não era o dia dela. Ela estava ali Só se for obrigada. pra você. Exato, era assim, 8h59, eu tava lá na porta dela e ela tava assim... Ui, já tem gente aqui. Nossa senhora, que Tá longe pra sexta-feira? Exato, ela tava exatamente nesse mood. E aí eu cheguei, né? E oi, tudo bem? Eu sou Carol. Falei, eu tenho um problemão. Falei, eu vou ter um podcast. Parecia muito um migué, né? Você tá pensando agora, parece um migué. Eu falei, eu tenho um podcast. E eu vi o meu look ontem e eu preciso dar uma pensinha. Você Coisa consegue rápida, né? fazer um negocinho? Rapidinho, ela fez assim, ó. Não. Mais direta? Aí eu fiz assim... Hã? Oi? Sério? Quem é viado? Bicha, fala de novo. Ela, não. Falei, eu travei assim, falei. E aí que entra o rapport. Porque o rapport é você ter o vácuo, 1 segundo de inteligência emocional antes de você atropelar a si próprio. O que eu poderia fazer? Opção número 1. Fazer um barraco, né? Porra, mas faz, porque eu tô vindo aqui, porque não sei o quê, porque fala que é expresso. Você poderia fazer isso. Eu olhei assim, naquele 1 milésimo, eu olhei e falei, tá tudo bem com você? Ai, destruiu a pessoa, Nossa, né? mas a Bru... Ela fez assim, eu tô lotada de trabalho, eu tô com uma pessoa que não veio no sábado, não costurou as coisas que precisava, eu tenho um monte de entrega agora na segunda, eu não vou conseguir entregar e eu tô muito preocupada. Eu falei, olha, eu te entendo, eu sei muito o que é isso, mas eu vou te dar o meu contexto também, vê se você consegue me ajudar. E aí eu contei, falei, olha, o podcast é 1 hora, eu preciso estar pronta, eu preciso fazer... Tem como você me ajudar? Eu juro que eu te trago um docinho depois. Ela olhou assim. Ai, aí ela chamou o fulano. Dá pra fazer aqui a calça dela? Ele, dá, vai, tá aí que eu vou fazer. Aí eu falei, como é o seu nome? Porque a gente esquece, às vezes, de perguntar Nossa. o nome das pessoas, cara. O rapport, ele é coisa tão simples. Eu falei, qual que é o seu nome? Ela, Kelly. Aliás, um beijo, Kelly. Valeu, Kelly! Valeu, Kelly! Eu falei, obrigada, Kelly. Eu falei, você me ajudou muito hoje. Obrigada, de verdade. Ela me deu desconto de 15%. Ela me deu um cartãozinho de fidelidade. Agora eu tenho 30% na outra loja. Assim, foi ótimo. Eu peguei minha calça, estava tudo bem. Mas assim, por que o rapport é importante? Entende? A opção número 1 seria, a gente não vai fazer negócio. Vamos pensar nesse sentido, né? A gente não faria negócio. Eu não teria minha calça, ela não teria aquele job e a gente... Tá bom, beleza. E criaria uma inimizade E criaria ali, uma talvez. fricção. Exato. Com o rapport, com esse lugar de escuta, de entendimento. Cara, eu tive a minha calça, ela teve uma pessoa que deu um docinho pra ela e ainda a gente conseguiu fazer um negócio que, cara, eu vou voltar lá sempre. E se bobear, ela ainda tá pensando, né? Nossa, hoje veio uma pessoa aqui. Exato. E ela me tratou de forma diferente. Exatamente. Porque não é todo mundo que faz Não, isso. Exatamente. Esse negócio do nome é muito louco, porque é Ninguém raro as pessoas faz. perguntarem o nome, né? Exato. E quando assim, pergunta, você ainda faz assim, tipo, nossa, você quer saber meu nome? Exato. E assim, obviamente, quando você está numa relação, vamos colocar desigual, né? Então, ela estava comandando e eu estava Sim. pedindo uma coisa. Lembrar do rapport é fácil. O difícil é lembrar do rapport quando você está nessa situação. Quando você domina o jogo. E, no fim das contas, negócios é game. Tem gente que ganha, tem gente que perde. E no meu trabalho, na minha vida, eu sempre trabalho em função de que ambos ganhem. De alguma forma, a gente equilibra essa relação. E o rapport, ele ajuda a gente a contribuir. E, nesse sentido, quando você está aqui, é muito importante você ainda ter mais inteligência emocional. Por quê? Porque o nosso lugar egóico blinda a gente dessa escutativa. Porque quando a gente está precisando, a gente consegue. Né? Sim, Você tá sim. ali mais predisposto a conseguir aquilo que você quer. Mas quando você domina o jogo, é mais difícil. Então, sempre, desde quando eu entrei naquela primeira empresa que eu falei pra vocês, até hoje, se você falar pra mim, Carol, qual que é a sua principal ferramenta de trabalho, né? Onde você fala, cara, aqui eu mando bem, aqui é o meu lugar de destaque. Rapport. Cara, rapport. Antes de você continuar, fala pras meninas, olhando ali pra sua câmera, o significado de rapport. Que a gente tá falando tanto de rapport, mas Claro. às vezes um significado simples, uma explicação pode Sem dúvida. esclarecer
a cabeça. Porque assim, a gente não sabe de tudo, né? E a Claro. gente não é obrigado a saber de tudo. Zero. E assim, outra, né? A gente tem mania de inglesar tudo, né? Então, explica pras meninas Tá. o que é o significado dessa Se palavra. vocês inglesarem tudo, eu tô junto com quem não sabe o inglês. Tamo junto, galera. É isso. É isso. A gente tem. Enfim, se eu falar umas palavras aqui, vocês me cortam, porque eu venho de uma linha Faria Limer. Eu tô desconstruindo faz um tempo. Muito essa Faria linha. Limer. Eu sou bem Faria Limer. Ei, volta pra Jundiaí aqui. Pelo amor de favor. Deus. Voltei pra Jundiaí, foi Que português. aqui a gente fala porta, porteira, portanto, Rapport. portão, Rapport. Tá ótimo. Rapport. Gente, rapport nada mais é do que uma técnica de abordagem que aproxima as pessoas para construção de negócios ou de qualquer coisa que você queira, de forma geral. Isso é rapport. É você conseguir identificar aquilo que te conecta ao outro e dessa forma você conseguir vínculo com ela. E aí podem ser vínculos como a costureira, que eu falei para vocês, é um vínculo de 1 hora, ou pode ser vínculos para uma vida. Depende. Até dentro da consultoria de imagem a gente usa muito isso. Perfeito. Nossa, você matou, porque assim, como é que você vai fazer uma consultoria de imagem se você não conhece o outro, se você não se identifica e se conecta? Eu uso isso diariamente. É com as muito minhas importante. clientes. Ai, amiga. Médico, não- advogado, marketing, dentista. Cara, sai do meu lugar de negócios, né? Todo lugar você cria essa conexão. Sim. Então, rapport nada mais é do que formas de você criar conexão com o outro. E isso gerar negócios de uma certa forma. Tem técnica para isso? Tem. Tem gente ensinando? Nossa, um monte de coisa. Tem. Mas é tão simples quanto você abrir os ouvidos. Tão simples quanto isso. Se você tiver uma escuta ativa, e de novo, é treino. Parece fácil o que a gente está falando. Mas não. Mas não é. O que né? vocês estão fazendo hoje, né? Eu falo e vocês estão escutando, interpretando o que eu estou falando. Se você for pensar, a maioria das pessoas nem não conseguem fazer isso. Observem no dia a dia. Você fala, a pessoa fala, aham. Viajou. Pode Você fala, ter. Você escutou Ou tá o que aqui, eu né? falei? Hoje em dia tá aqui. Ou tá ali. Você escutou o que eu falei? Então, assim, tem técnicas, etc e tal? Tem. A gente poderia falar horas sobre técnicas de rapport. Mas, no fim das contas, é escutativa. Presta atenção no outro. E, assim, se você fala, puta, mas que chato, presta atenção nisso como vantagem competitiva no mercado. Mas eu acredito que seja uma vantagem competitiva no mercado. É Total, né? exatamente isso. Você consegue sair de um lugar e ir para Ir pra outro. E em todas as profissões, tá? Em todas as profissões. Ká, você acha que essa tem sido assim, um dos maiores desafios dentro dos negócios, assim? Ai, com certeza. Porque o que acontece? Você pega a galera, né? Especialmente a galera mais nova, nesse sentido. Extremamente conectados. Então, as assimilações deles, eles estão muito... É 1 minuto, né? É muito É 1 minuto. E uma Você não coisa fala mais em 1 minuto, automática, minha filha. né? Tem que ser em 1 minuto. Então, tem um pouco dessa falta de assimilação, falta da empatia do tipo... Se você tá no celular, você não tá olhando pro outro. É respeitoso isso, né? Então, você tem esse problema. E tem ansiedade. E falta relação humana, né? Falta. E depois da pandemia, gente... Assim, eu sou zero apocalíptica, de verdade, assim. Eu acho que tudo vem para um lugar positivo. A gente caminhou, cara, a gente deu passos largos na tecnologia em questão de trabalho híbrido. Maravilhoso. Cara, possibilitou muitas mães a conseguirem trabalhar. É fantástico. A gente realmente acelerou muitas coisas. Mas, Por no um outro entanto, lado, né? muita gente extremamente ansiosa, extremamente angustiada, preocupada, não sabendo lidar. E o trabalho remoto, né? No fim das contas, quando a gente fala de rapport, a gente sempre pensa no lugar mais presencial, né? A gente faz isso. Sim. Imagina você construir rapport com telinha, né? A pessoa é um quadrado. Fica difícil. Então, assim, a gente passa muito desse problema, mas acho que é fácil, né? Mas a gente consegue educar essas pessoas. Né? É um lugar de educação, é um lugar de acolhimento. Sim. Ensinar. Ká, puxando esse gancho um pouquinho da questão, que eu acho que a pandemia intensificou um pouquinho essa questão da ansiedade e tudo mais. O burnout, explica pra gente o que é isso, que foi uma coisa muito falada. Eu, inclusive, convivi com muitas pessoas que tiveram isso. Sim. É meio louco, né? É meio... Mas, enfim, explica pra gente primeiro o que é o significado, até pra quem não sabe também, para as meninas entenderem. Sim. E depois... Como que a gente consegue entender quando que a gente está chegando nesse estágio? Nesse ponto. Tá, vamos lá. Burnout nada mais é do que
um acúmulo e excesso de trabalho, né, que você tem, e a sua capacidade cognitiva, as suas funções básicas, elas começam a perder tração, força. Você fica meio inativo, né? Você fica meio uma ameba ali. Dá aquela bugada. Emocionada. Dá uma bugada, dá uma travada na sua forma de executar as coisas e no seu processo cognitivo, de fato. Cara, o burnout é um assunto extremamente sério. Por quê? Porque o burnout, ele vem normalmente de 2 vias. A primeira via é: eu odeio o que eu faço, eu não tolero. E aí, quando eu não tolero aquilo, toda vez que eu vou ao trabalho, aquilo me corrói. Aquilo me suga, Ai, e aí você vai chegando num momento de saturação tão alto que Nossa, você já não passei consegue... por isso. Nossa, eu tô aqui, É ó, terrível. repescando esse Eu ia sentimento. chorando no caminho Meu pro trabalho. chorando. E aí chega uma hora que você fala: eu não vou pisar naquele lugar mais. Aquilo não tem como. A minha capacidade de articular qualquer rapport, qualquer Não vai dá. pro saco, porque você não tá aguentando mais. Tem essa via, né, do burnout. Mas tem uma outra que ela é mais perigosa. Porque essa aqui, você vai vendo, as pessoas te dão feedback, você reclama muito mais do que elogia, você consegue identificar um cadinho mais fácil. Uma terapeuta aqui, ela cata aqui rapidinho E já identifica. Beleza, já identifica. O problema é quando você ama o que você faz. E você tá acumulado de coisas. Você já tá acumulado e você pega explode. mais. E você fala: cara, mas se eu trabalhar mais um pouquinho, aqui vai dar certo, vai rolar. Mais um projeto, Só mais um projeto. projetinho, só mais uma coisa, só mais um negocinho, só mais... E a hora que você vê, você se perdeu completamente. Eu tive 2 burnouts na minha vida. Né? Eu fui parar no hospital, assim, completamente... Tipo, com uma taquicardia, assim, ansiosa. Eu tava com uma crise de pânico absurda. Eu morava em São Paulo. E aí eu comecei a ter um negócio, não conseguia respirar, não conseguia falar. Eu só queria me enfiar num buraco. Eu só lembro disso. Eu precisava me enfiar num buraco. Olha que maluquice. E aí, no meu banheiro, tinha o armarinho, assim, e tinha um vão embaixo. Você deitou no vão. Eu deitei no vão. E aí, Meu meu Deus. ex-namorado, na época, olhou e falou: o que tá fazendo? Ué, você tá vendo que eu isso, desconto cara? como? Mas tinha bastante espaço nessa casa. Que caralho você tá fazendo Cama, aqui? Carol. Eu falei: cara, eu só precisava ficar... A minha sensação é que eu precisava voltar pro ninho. Mãe. É exatamente isso. Eu tava com tanta coisa, com tanto acúmulo de coisa, que eu só queria voltar pro útero da minha mãe. Eu conversei, só tem terapia. Que maluquice. Eu queria só voltar a não existir. Sabe assim? Aquele processo de... Enfim, e aí... Foi a partir daí, inclusive, que eu comecei a fazer terapia, porque foi uma parada meio bizarra. E a segunda vez que eu tinha trabalhado 48 horas sem ininterruptas. Assim, eu dormi no escritório, eu tinha um projeto para executar, era um projeto grande demais, tinha tempo, enfim. E aí a gente foi. E a galera, eu vou embora, eu vou ficar. Eu passei 48 horas dormindo no escritório, enfim. E aí ali eu tive uma crise, bateção muito forte. Minha mão não parava de tremer, tremia, assim, eu não conseguia ficar em pé, um negócio meio absurdo. E aí me levaram para o hospital. Mas além desses casos muito específicos, né, o burnout ele dá outros sintomas, né? Queda de cabelo, fome demasiada, ou você fica sem fome. Sempre, no fim das contas, você vai estar sempre jogando para algum lugar o seu excesso, né? Então, você trabalha demais, aí você provavelmente vai fazer muitas outras coisas, desconta na comida, desconta no exercício, desconta nos que você vai descontando, desconta nas pessoas, nas relações. Então, assim, esse é o mais difícil de pegar. Porque é o que você mais gosta de fazer. E talvez o mais fala, eu não difícil tive de tratar. burnout. Porque... Imagina, olha eu aqui Eu só gosto de trabalhando. trabalhar. Não, tipo assim, você tá passando mal, assim. Para, entendeu? Então, e é difícil controlar esse movimento, né? Pro meu time, eu tenho um olhar muito carinhoso nesse sentido, né? Como eu já passei, então eu sei o que é, eu sei a complicação que é isso, porque para voltar não é trivial. Você não fala, tá bom, tô bem no dia seguinte. Opa! Não, coisa não acontece assim. Demora meses para você se restabelecer.
Então, assim, a primeira coisa que eu vejo, tipo, a gente precisa se entender de novo. É terapia, assim, não tem jeito, não tem como fugir disso, cara. Na nossa realidade hoje, no mundo complexo que a gente vive, nesse lugar de interações constantes, o tempo inteiro você tá sempre se comparando com outras pessoas. Cara, terapia é fundamental, velho. Não tem como Muito você mais não fazer. hoje como uma prevenção até, né? Matou. Exatamente isso. É um Pra não remedinho deixar diário. chegar, né? Exato. Tipo, Nesse porque você tá ponto. bem, tudo bem, não tá acontecendo nada, mas tá acontecendo alguma coisa. Sempre tá acontecendo alguma coisa. Né? E assim, é cíclico. As coisas são cíclicas. Então, às vezes você vai estar bem, às vezes você vai estar mal. Precisa analisar, precisa se entender. Precisa entender os sintomas. E cada um tem o seu. Por isso que é difícil você falar, cara, quais são os sintomas? Depende. Eu tenho gente no meu time, por exemplo, que eu vejo que começa a ficar silenciado, assim, quieto, tipo, deprimido, mais um lugar de depressão. Tem outras que vão pra, cara, querem fazer mais. Depende, cada uma estimula dá de um jeito. Então, assim, o autoconhecimento, ele é mais fundamental. importante, né? O autoconhecimento ele é fundamental em relações. Negócios são relações. Portanto, se você não se entender, se você não entender os seus limites, você vai ultrapassá-los. Se você não entender quem é você, como você reage às coisas, você também não vai conseguir se dar bem nos negócios. Então, assim, é um lugar de muita relevância. E as pessoas estão perdendo essa habilidade de se conhecerem. E é complexo. Eu acho incrível, porque de vários assuntos que a gente já falou aqui, completamente diferentes, hoje voltado para negócio, da hipnose, tudo volta pro... Nossa, quem tudo nós se conecta, somos. sabe? Tudo se conecta, É assim. muito louco. Tudo volta pro autoconhecimento, tudo volta Exato. pra gente em si, né? A própria consultoria muito... de imagem. Total. É o autoconhecimento, Sim, cara. sim. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu tá vestida assim hoje, é uma grande luta da minha vida. Porque quando eu comecei a trabalhar, primeiro que quando eu era criança, olha que maluquice. Quando eu era criança, alguém falava assim, nossa, como você é bonita. Eu falava, não, eu sou inteligente, eu não sou bonita. Como assim eu sou bonita? Que horror! Olha isso. Olha onde eu entrei, no lugar psicótico de tipo, beleza é sinal de burrice. Cara, olha a loucura. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho sempre com muitos homens. O mercado é machista, ainda é. Nossa, E eu entendo funciona. completamente isso. E aí, o que eu fiz? Falei, dane-se a minha feminidade. Dane-se que eu sou uma mulher sensual, bonita, esteticamente, sabe? Tenho um bom corpo, uma boa aparência, eu gosto de quem eu sou, me amo. Esquece tudo isso. Eu vou ser o que eles querem que eu seja. Então, eu andava descabelada, eu andava com aquelas calças jeans horrorosas, aqueles tênis que, meu Deus do céu, aquelas camisetas da empresa, e era isso que eu fazia. Na minha última... Eu tive alguns casos de depressão na minha vida, assim. Uhum. Na última, eu falei, Tem alguma coisa tem alguma errada coisa errada. aqui. Por que sempre eu ataco quando eu tô num viés um pouco mais íntimo, mais, sabe? Depressivo não no sentido de depressão, mais íntimo, mais comigo mesmo. Por que eu sempre abandono esse lugar, sabe? Por que eu sempre tô querendo... E aí eu comecei a me desconstruir nesse sentido, com a terapia, né? Trazer nesse lugar da feminilidade. Por que eu tô abandonando? E no fim eu olhava porque eu achava que o meu feminino era o meu maior fracasso. Eu ser mulher, pra mim, era a minha maior deficiência. Tipo assim, eu só sou bonita e ponto. Exato. Né? Eu não queria que ninguém olhasse pra mim nesse sentido. Sim. E no mercado, você ser mulher, você tem N desvantagens. E tem. Até hoje tem. Tem, total. Então, assim, eu não queria... Eu negava esse meu lugar. Eu não queria. E aí eu fui, cara, dia a dia, reconstruindo esse lugar. Porque é um processo, né, cara? Não é um negócio que você fala assim, hoje eu tô vestida assim, de repente, pronto, Agora, a gente pode fazer uma comparação. Coloca a Carol aqui hoje, com jeans rasgado, o cabelo toda descabelada. E coloca a Carol assim como ela está hoje aqui. Exato. Né? Então, são duas pessoas completamente diferentes. E isso não interfere nada, absolutamente nada em quem você é. Tipo, na sua essência, né? Só na forma como você é vista, né? Como as pessoas te veem. Exato. E de uma forma muito mais imponente, atraente. E eu consegui hoje me vestir do jeito que eu tô me vestindo, significa que eu assumi o meu feminino. Isso tem um poder absurdo. A consultoria de imagem, pra mim, ela é isso, assim, ela é o teu empoderamento, né? Pra eu me sentir confortável em estar aqui hoje, desse jeito que eu estou, usando meu batom vermelho e assumindo isso, pra mim mesma,
é um lugar é um processo. É um lugar de acolhimento de si próprio. Então, eu falo muito disso com as minhas mulheres, com as mulheres que trabalham ao meu redor e comigo, assim. Eu falo, a nossa maior vantagem hoje é ser feminina, é ser mulher. Sabe? Se coloque nesse lugar. Total. Não deixe nunca ninguém tirar isso de vocês. Porque me tiraram, assim. Já por muitas vezes na minha vida profissional, eu fui extremamente hostilizada por ser mulher. Extremamente hostilizada. Assim, casos muito tristes. Então, se eu puder, todos os dias, reafirmar para as minhas mulheres que elas podem usar isso como poder, eu vou fazer. Mas, nossa, cada vez mais, assim, eu vejo que a consultoria, ela traz essa questão de que você tem que se vestir muito pra você parecer algo pro outro. E eu falo que eu acho que eu sempre vou meio que numa contramão, porque eu acho que é totalmente importante a boa aparência pra você transmitir a sua credibilidade, pra você, numa palestra e tudo mais. Mas colocaram tanto que a gente tem que se vestir tanto pro outro, pra pessoa ver, pro que a gente vai, sei lá, porque os outros vão olhar pra você e vão tirar como a primeira impressão. E eu acho que tem se falado muito pouco da questão de você tem que se vestir com a sua essência e dentro do ambiente você vai se adequar. Então, dentro da empresa, você vai adequar a sua feminilidade. É lógico que o que às vezes você está usando aqui não é o que você vai usar no ambiente, mas com só homens, ok? Mas eu acho que fala tanto isso hoje que a gente tem que só se preocupar com a imagem pro outro, porque as pessoas estão esquecendo. E eu vejo a grande maioria. Eu só me visto do jeito que meu marido gosta. Eu só me visto do jeito que fulano gosta. Hoje em dia você não pode usar mais nada. Mas a pessoa gosta e ela não se permite, ela não se conhece. Exato. Aí quando eu entrei na consultoria, eu falei, cara, é muito mais sobre o se conhecer em si do que uma técnica ali que ajuda, mas que... A beleza, no fim, vem de dentro, né? Exatamente. Quando você se sente bonita, cara, você pode estar do jeito que você quiser. É absurdo o poder da beleza interna, sabe? Só que pra você... E, óbvio, a roupa, ela vem como ferramenta, né? Então, por exemplo, eu quando vou fazer palestras com contadores, se eu for assim, eles vão olhar e falar... Eles não vão prestar atenção, talvez, na palestra. Amada! Então, né? Agora, eu tô dentro de um podcast, eu tô vindo com as minhas amigas, eu tô conversando, beleza. Mas lá, roupas mais retas, não sei o quê. Então, quando você articula a roupa a seu favor, é maravilhoso. Exatamente. Porque se encaixa no... Exato. É a adequação, né? E lembra que a gente tava falando lá do rapport? Exatamente. O rapport é isso. Então, assim, exatamente. a minha consultoria de imagem, né? Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, eu falei, opa... eu preciso achar alguns meios do caminho. Por quê? Eu vivo muito num ambiente extremamente masculino, né? Terno e gravata, etc. E eu sou uma mulher feminina e quero me empoderar disso. Então, qual é o meio do caminho na minha estética para que eu consiga criar um rapport com essa galera? Exatamente. E conseguir. Então, assim, minhas roupas são de alfaiataria mais retas, sabe? Eu tenho uma simplicidade no look. Eu quero que eles prestem atenção no que eu tô falando, não na minha, né? Na roupa que eu tô vestindo. Então, olha como eu uso. A consultoria de imagem pro rapport é fundamental. Fundamental. Porque Façam, você imagina, viu? Façam. Imagina quando, sei lá, contra um contador de biquíni. Não dá. Peraí, amada. Tipo assim, não tem... Vai ser um outro tipo de rapport. Mas aquele que a gente precisa, na construção de confiabilidade, de segurança, de construção de negócio, fica um pouco complicado. Então, esse é um lugar onde eu vejo muito valor na consultoria, sabe? É um lugar onde eu me desenvolvi e eu aprendi a expor o meu feminino. Isso, pra mim, é fundamental. É o mais importante. E ela está maravilhosa, né? Aff, Maria, gente. Vamos passar um batom vermelho ali? Eu não gosto de batom, gente. É eu já falei verdade. isso pra Nubia 1000 vezes. Mas, eu não amiga, consigo usar batom. tá Tipo assim, tudo eu acho bem. lindo. Por exemplo, você tá de batom maravilhosa. A Nu vem com os batons delas, tipo, escuros, lindos. Falo, gente, que lindo. Aí eu passo na minha boca, eu olho no espelho e falo... não. Aí tiro. Você tá brincando? Não gosto. Aí a Nubia, eu fiz a consultoria com ela, a gente fez vários testes de cores cor, e né? tal. Não consigo. Ela fala, Lilian, você não tá se vendo? Não é possível. Mas eu não consigo me achar Nossa, bonita. e ela é morena, com batom vermelho, ficaria E belíssima. aí, eu já aceitei que isso é uma coisa minha. Sua, porque não adianta total. eu passar o batom... É o que a gente tava falando. Não adianta eu passar o batom e as pessoas estão me achando bonita. Mas eu me olho no espelho e falo... Sabe? Não adianta Tipo, mesmo. eu preciso gostar. Então, hoje eu taco E no por gloss. que você precisa do batom, se você não gosta? Então, Tem essa exatamente. Tem essa também. Então, Né? eu acho que é muito isso. Você ter a sua personalidade também, né? Com certeza. Na forma como você com se certeza, veste. com certeza. Mas
Nossa, a gente tá... A gente foge, né? A gente Mas sai é da que é bom. casinha. Eu falo que é que é bom. O papo vai Fluindo. Agora, Cá, vamos para a parte em que você dá uma dica valiosa para as nossas telespectadoras que estão nos assistindo. Fique à vontade para destinar a sua dica para o que você quiser, seja para a vida pessoal, seja para os negócios. A gente colocou para você dar uma dica para os negócios, mas eu gostaria que você ficasse à vontade. Sim. Claro. Bom, uma dica. Eu acho que a dica que eu tenho, que na verdade foi o que me construiu como ser humano e, obviamente, como profissional, é: faça o que você ama, mesmo que isso doa no começo. Mesmo que isso doa no começo. E fazer o que você ama não necessariamente é prazeroso no primeiro momento. Não significa que você vai sempre, todo dia, acordar e falar: ai, eu amo o meu trabalho. Não é sobre isso. Mas é sobre você entender sobre o propósito que você faz, o que você faz, como você faz. Então, assim, eu posso morrer hoje, eu olhar e falar: cara, o que eu construí com as pessoas que eu construí valeu a pena, porque eu criei histórias. Arrepiei. Nossa, Sabe? É a relação que a gente cria. No fim, uma vez, eu tava conversando com um amigo meu e a gente tava falando sobre o que é ser eterno, né? Porque eu sempre brinquei quando eu era criança que eu queria ser eterna. Não acho desagradável a gente ter que morrer, sinceramente. Também Pra acho. quê? Desagradável. Ah, Pra quê? Tem muita coisa pra gente fazer. E aí, ele me falou isso e até hoje marcou em mim. Ele falou assim: Cá, a gente nada mais é do que coxa de retalho dos outros. Seja, tipo, o pedaço mais especial do outro e você vai ser eterno. Porque uma vez que você marca a vida de uma pessoa, é verdade. você vive nela e você replica. Então, assim, se você fizer as coisas com amor, se você fizer as coisas com zelo, se você fizer as coisas porque você gosta, eu tenho certeza que o impacto vai ser muito positivo, tanto pra você quanto pros outros. E que fazendo isso não tem como dar errado, né, Não Cá? tem. Não. Dá errado. E você fala: eu vou fazer. Peraí, E eu vou e achar, vai indo, e vai indo até até... uma hora que você consegue encontrar e você olha pra trás e fala: vale a pena. Vale a pena. Tudo vale a pena, sabe? Que as pessoas, tipo, tendem a replicar as coisas realmente, né? Tipo assim, dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos, sei lá, as coisas ruins. Mas também, por que não replicar as coisas boas que a gente deixa, né? Total. É sobre isso. Ai, eu amei. Agora vamos dar uma animada nessa parada. Chegou! O grande momento. Ai, eu tô com medo. Que é o momento do nosso Manda Bola! Bora. Eita! Bora! Tô. Vai, amiga. Já habla. Liderar ou ser liderada? Essa ficou Liderar. muito fácil pra ela. Liderar. Amiga. Mas pra saber vai liderar... que poderia vai que surpreender. poderia. Mas liderar, pra liderar, tem que saber ser liderada. Ó. E essa é uma Tá vendo? coisa Era complexa. isso, tem alguma- Era essa a resposta. Tá. Boa. Entendeu? Por trás de uma resposta fácil, tem um Tem, ensinamento sempre ali. tem. Se fosse pra você escolher uma comida o resto da vida pra comer, o que seria? Uma só? Uma. Nossa, vai ser difícil. Uma comida? Meu Deus, Qual eu sou a sua muito comida gulosa. preferida? Todas. Eu gosto de comer. Tá, por exemplo, ai, meu Deus. Eu acho que eu comeria o macarrão com molho branco e espinafre da minha mãe. Pra sempre. Que delícia! Nossa, fiquei com água na boca. Nossa, é muito bom. E ela grelha, ela gratina, assim, Nossa, o queijo. Nossa. Vixe. Qual é o nome da sua mãe? Fernanda. Fernanda. Manda uma Mãe, perguntinha aqui. pra gente. Nossa, Por é muito favor. bom. Ô, mãe, faz aí pra mim. Falando Tá nisso, mãe, escutando? E você pode convidar? por favor, Pronto, esse é maravilhoso. convida a gente. Eu amo. Uma inspiração. Uma inspiração. Eu tenho algumas. Mas acho que. É uma pessoa só? Tem que ser uma pessoa só? Não, Da desenvolve. forma que você quiser. Uma inspiração. Eu e eu mesma. Eu. Não, é que tem tantas de diferentes formas, assim. Mas eu acho que eu tenho como inspiração a Ingrid Barf. Profissionalmente falando, a Ingrid Barf. É uma mulher fantástica. Acho que ela é fundadora do banco hoje.
Já viu uma mulher dona de banco? Então, pois é. E ela... que ela constrói sobre empreendedorismo feminino, sobre empreendedorismo de forma geral, e especialmente empreendedorismo feminino, é fantástico, assim. Hoje ela é presidente da B Startups e ela me leva, ela vai para Amapá, para Belém. Você tem uma conexão com ela? Tenho, a gente viaja junto para o Brasil inteiro, levando sobre gestão financeira, levando sobre construção. Que legal. E uma das experiências mais lindas que eu já tive na minha vida foi quando a gente estava em Belém com uma mulher ribeirinha, ela agradecendo a palestra junto com a Ingrid, que me possibilitou viajar com ela para fazer esse trabalho. E aí ela virou e falou assim: obrigada por essa palestra, obrigada por me ensinar como abrir a conta no banco. Eu vou conseguir fazer isso e vou conseguir sair de casa porque meu marido bate em mim. Ai. Cara, a hora que eu escutei isso, assim, eu falei... o que a gente está fazendo é muito poderoso, sabe? Então, a missão de vida dessa mulher é uma missão de vida que eu me inspiro muito e eu faço questão de contribuir, colaborar com todo o conhecimento que eu tiver disponível, porque realmente é poderosíssimo, assim. Maravilhoso. Mas sobre inspiração pessoal de vida, eu tenho as mulheres da minha família. Isso São é mulheres incrível, né? extremamente poderosas, assim, que estão se descobrindo, se conhecendo cada dia mais. Eu me inspiro muito nelas. Desde as mais velhas, da minha avó, da minha mãe, da minha tia, a minha irmã, minhas primas, assim, são mulheres que eu tenho como referência, assim. Aquelas que acreditam em mim e eu acredito muito nelas. E com certeza elas também se inspiram em você. Com certeza. Assim espero, né, Kaori? Tô brincando. Se não se inspirar... se inspira! Honra! E a última, pra te dar um fôlego. Uma frase. Um fôlego, uma frase. Essa é difícil também, pra pensar. É verdade. Não precisa ser uma frase de alguém, pode ser sua, que Não, você vai criar agora. Tem uma... Nossa. Eu tive uma professora aqui em Jundiaí, a Clô, do Objetivo, que ela era uma professora de literatura. E uma vez, ela me ensinou um poema muito lindo e eu levo ele pra minha vida, assim. É do Ricardo Reis, um heterônimo do Fernando Pessoa, que é: segue teu destino, rega tuas plantas, molha tuas rosas, que o resto é sombra de árvores alheias. E isso, pra mim, sempre me marcou muito quando eu tentei passar na USP, né? E eu tinha colado na minha parede esse poema, um poema lindo, assim. E eu acho que, na verdade, eu sigo ele até hoje, assim, sabe? Segue teu destino, sabe? Ama tuas rosas. Porque, no fim, a gente precisa se amar e se conhecer para fazer qualquer coisa grandiosa nesse mundo. Então, gente, acho que essa é uma frase muito linda. Que programa motivador. A gente que lute pra fazer recorte, tá? Né? Duda, se vira. Você não vai receber Eu tô entregando recorte. tudo de mim. Tudo de mim. Tudo. Ai, Eu não sei como a gente Desculpa. vai cortar. Ai, meu Deus. E agora, a última, mas não menos importante, eu- aquela que já tá criando uma tradição, aliás, já criou uma tradição neste programa. Bora. Cá, O que te motiva? Ser a melhor de mim todos os dias. Poderosa. Todos os dias. Todos. Ah, mas não deu. Mas amanhã vai dar e vai ser de novo. E eu vou sempre acordar tentando. Sempre acordar tentando. É o famoso não cair, né, cara? Exato. Enverga, mas não cai. Enverga, mas não cai. Dá aquela bobeada, aquela volta. Feito umas coisas, mas a gente tá aqui, ó. O bom é ser flexível. Endireita. Adaptabilidade é um negócio. Pra você não quebrar, adaptabilidade. Você entorta, vira. Mas você não quebra. Gente, acompanhem a Carol lá nas redes sociais verdade. dela, porque essa pessoa que ela está sendo aqui, ela é lá nas redes sociais dela também. Pior, talvez, né? Hoje eu tô belíssima. Lá eu pareço toda cagada. Ela suada, posta umas motivações de treino também. Sim, que essa é uma tal. parada também, né, gata? Que a gente precisa falar, né? Vida fitness. Cara, cuidar de você vai pra tudo, né? O que você come, como você se exercita, né? O que você consome. Cara, não adianta ficar passando o dedinho lá. Tudo bem, né? Assistam o Ela Motiva, vejam, fala, obviamente, mas, sabe, leem coisas, popularizem, né? Com ideias Sim. diferentes à cabeça de vocês. Acho que
quanto mais diversidade de pensamento a gente tem, mais tem, criativo né? a gente É verdade. fica. Né? E cuidar da gente na parte física, pra mim, é fundamental. Eu não aguentaria as porradas que eu tomo hoje da rotina intensa e tal se não tivesse o exercício físico a meu favor. Então, É o conjunto de tudo, né? total. Não, e ele É, super a me junção inspira de nesse tudo. sentido, né? Uma baita, É, uma eu baita também. referência. Nossa, obrigada. Eu comecei a fazer dieta uma semana e eu fico, amiga, você Você sentiu aqui? sinta-se orgulhosa, porque agora eu tô pesando minha comida, amiga. Nossa, e eu fico muito feliz, cara. Nossa, é uma felicidade que explode. Eu falo que, meu Deus! Mais uma. Como assim eu, sabe? Ah, como assim você? Eu vou te Não, explicar. tipo... Eu te dou. É que, como você, eu também duvidava de mim antes. Mas com os feedbacks das pessoas, eu É. comecei, meu Deus, é isso. Ai, Isso é o que me motiva. É que a gente não tipo, é acredita. motivar outras pessoas. A gente não acredita sabe? que a gente pode inspirar pessoas, né? É, Às vezes até a fica gente meio. começar. Principalmente, eu acho que na rede social, que às vezes a gente tem a sensação que a gente tá ali falando, mas você não dá pra gente ver as pessoas recebendo tanto. Lógico que a Zero. gente tem os feedbacks, alguma coisa assim. Mas a hora que as pessoas chegam e falam, você fala assim, cara, se essa pessoa falou, pode ser que eu esteja inspirando É. mais Nossa, pessoas, né? total. A gente, e é engraçado, a rede social pra mim é uma coisa meio nova, né? Eu não tinha Instagram até 2 anos atrás. Eu não tinha nada. Tinha 0 seguidores. E aí, eu excluí meu Instagram que eu tinha antigamente e tal. E aí, do nada, eu volto, tipo assim, não, eu vou falar e... Tá sendo um processo mega disruptivo, assim, mega desconfortável. Mas aí eu olho, a hora que eu vejo que tem uma coisa desconfortável, mas que tem valor... É aquele. Quero. Vambora, entendeu? Desafio. Vamos. Bora fazer. Mas é isso. Gostaríamos de agradecer demais eu que agradeço. É verdade. a sua presença, você ter topado, né? A gente abrir um pouco a cabeça, falar sobre negócios, que é coisa que as mulheres geralmente não falam muito sobre E isso. de uma forma, acho que completamente diferente. Saindo da Saindo da né? caixa total. Incrível. Não vem uma pessoa de gravata, né, falando sobre business. Vem Não uma, precisa vem ser uma, assim. Toda uma poderosa aqui de preto e batom vermelho e E que bico a de gente, flor. as hosts ficaram assim, ó. Apaixonadas, Depois assim, eu ó. passo o nome do... Eu peço pro meu maquiador o nome do, A gente, do assim, batom, ó. a gente já Ó, compartilha. as Vai que esse pega ali, vai que gosta. Vai que gosta. Então, Vai vou que- fazer um teste, viu, senhoras? Na próxima gravação, Lilian tá aqui. Batom, tudo é montada. Você pode me emprestar esse lookinho? Claro, meu amor. Claro, da Nelê. Maravilhoso. Bora. Bora finalizar. Olhando ali pra câmera, mandando um beijinho pra galera. Até a Valeu. próxima. E até a próxima. Beijo. Comentem o que vocês acharam.